Olá, meus amigos, boa tarde. Eu retorno aqui para dar sequência ao tema Ação de Consignação em Pagamento, agora com a parte 2, em que eu vou tratar de alguns aspectos relacionados à petição inicial da ação de consignação em pagamento e também questões que se relacionam com a contestação, com a sentença e algumas especificidades, especialmente a questão específica da consignação prevista na Lei do Inquilinato, na Lei 8.245 de 91. Sempre lembro no início que, além do vídeo, também são postadas as sinopses escritas acerca daquilo que falamos aqui, que serve como um roteiro, e que podem ser acessadas clicando no link que aparece na parte descritiva do vídeo logo abaixo. Com relação, então, ao primeiro tópico desta parte 2 da ação de consignação e pagamento, eu inicialmente falo sobre a petição inicial. O que deve ser requerido pelo autor na petição que dá início, então, à ação de consignação e pagamento, e isso está previsto no artigo 542 do CPC e também uma partezinha no artigo 547, conforme veremos. Primeira coisa que deve ser requerida, então, pelo autor é o depósito do valor, quando for uma consignação a ser procedida em dinheiro, então o depósito do valor, ou a entrega, da coisa devida. O depósito deve ocorrer em até 5 dias após o deferimento pelo juiz da consignação, exceto, daí não precisa fazer o depósito em 5 dias, nem tampouco fazer o depósito, se o depósito já tiver sido feito extrajudicialmente, aquela consignação extrajudicial que nós vimos no vídeo número 1, no vídeo Consignação em Pagamento, parte 1, anterior. Então, o depósito deve ocorrer em até 5 dias após o deferimento do processamento da ação de consignação, exceto se esse depósito já tiver sido feito extrajudicialmente e o credor o tiver recusado. Isso está previsto lá no artigo 539, parágrafo 3º. E essa hipótese aqui, então, da necessidade de requerer o depósito do valor da coisa devida está previsto no inciso 1 do artigo 542. Então, sempre que alguém entra com uma petição inicial de consignação em pagamento, tem que entrar informando que quer fazer o depósito do valor ou da coisa devida a título de obrigação, regra do inciso 1 do artigo 542 do CPC. Outra necessidade também de estar prevista no artigo 542, que está prevista no artigo 542, que deve constar da inicial, é o pedido de citação do réu ou para levantar o depósito ou para oferecer contestação. Isso está no inciso 2 do artigo 542 do CPC. Então, além, claro, de informar lá a causa petente, dizer, justificar o porquê da ação, fundamentá-la, enfim, nos requerimentos deve constar o pedido do depósito do valor ou da coisa devida, que deve ser feito em até 5 dias após deferido, exceto se o depósito já tiver sido feito, for em dinheiro, e já tiver sido feito extrajudicialmente, conforme falado no vídeo anterior. E também deve ser requerida a citação do réu para que ele levante o depósito efetuado ou para que ele ofereça contestação. Tá? Quando falamos em depósito judicial do inciso 1, extrajudicial do inciso 1, estamos falando na hipótese dele ter sido feito extrajudicialmente e o réu, o credor, tê-lo recusado. Permaneceu ele lá depositado, não precisa, obviamente, agora fazê-lo novamente em juízo, certo? E ainda há uma terceira possibilidade de requerimento a constar também na petição inicial, que é no caso de dúvida
sobre o titular do crédito, o devedor não sabe quem é o titular, quem é o credor, tem dúvida se é A ou se é B. Então, no caso de dúvida sobre o titular do crédito, então o credor também deve pedir a citação dos possíveis titulares do crédito para comprovarem o seu direito. Isso vai estar de acordo com o que diz o artigo 547 do CPC. Tá? Então, recapitulando esses requisitos, esses pedidos que devem constar na inicial, pedido para efetuar o depósito do valor ou da coisa a ser entregue, exceto se já tiver o depósito em dinheiro feito extrajudicialmente previamente, a citação do réu para levantar o valor depositado ou oferecer contestação, e ainda, em caso de dúvida sobre o titular do crédito, então, a citação de todos os possíveis titulares do crédito para comprovarem o seu crédito. Essa última, com base no artigo 547 do CPC. Aqui eu tenho duas observações em relação à petição inicial que eu acho importante de registrar. A primeira delas, se o autor não efetuar esse depósito no prazo dos 5 dias, salvo a exceção de já tê-lo depositado extrajudicialmente e o credor tê-lo recusado, o processo é extinto. Então, o juiz defere o depósito, então o autor tem 5 dias para efetuar o depósito, sob pena de extinção do processo. Isso é o que diz o 542, parágrafo único do CPC. E a segunda observação, quando o objeto da consignação for uma coisa indeterminada, em que haja possibilidade de escolha pelo credor entre 2, 3, 4 objetos distintos, o credor ele deve ser citado para efetuar a escolha, se couber a ele essa escolha, regra do artigo 543 do CPC. Neste caso, então, se couber ao credor a escolha, quando tiver possibilidade de mais de um objeto, de ser o objeto que vai consolidar o cumprimento da obrigação, né, alternativamente, então, cabendo essa escolha ao devedor e ele sendo citado para efetuar a escolha, ele terá 5 dias, é o prazo ordinário, 5 dias para fazer a escolha ou para aceitar que o devedor escolha no lugar dele. Se ele não fizer a escolha, o devedor pode então escolher: eu quero entregar tal objeto. Tá? Esse prazo de 5 dias ele é o ordinário, mas excepcionalmente a lei pode fazer a menção a outro prazo, ou mesmo contratualmente pode-se estabelecer um prazo diferente destes 5 dias. Isso é o que se extrai do artigo 543 do CPC. Então, quando for coisa indeterminada, quando houver possibilidade de escolha entre um e outro objetos possíveis para dar ensejo ao cumprimento da obrigação, o credor deve ser citado para escolher, se couber a ele a escolha, ou para tolerar, então, que o devedor faça a escolha no seu lugar. 5 dias ou outro prazo que a lei determine ou que o contrato estipule. Quando for, então, situação de escolha, o juiz, neste caso, fixa dia, hora e lugar para a entrega do bem, sob pena desse bem ser depositado em juízo. A contestação, agora eu falei até agora sobre a inicial, agora falo sobre a contestação da ação de consignação em pagamento. Quais são os fundamentos possíveis dos quais o credor pode lançar mão, pode se utilizar, para contestar uma ação de consignação em pagamento que tenha sido proposta contra si? Eles estão previstos no artigo 544 do CPC. Primeiro dos fundamentos que ele pode utilizar é de não ter havido recusa ou não ter havido mora em receber a quantia ou o bem ou a coisa devida. Ou seja, ele não ter recusado
ou não ter atrasado o ato de receber aquela quantia ou aquele bem caracterizador do cumprimento da obrigação. Este argumento possível está no inciso 1 do artigo 544. Então, o devedor entra com a ação lá, olha, eu quero pagar aqui R$1.000 para o sujeito, e ele se recusa a receber. Então, o juiz cita ele, e ele, como fundamento de defesa, pode dizer, não, para aí, em momento algum eu me recusei a receber isso que ele está dizendo. Ou, em momento algum, eu recusei o valor, ou me recusei a receber aquilo que ele quer me entregar. Então, esse é o primeiro argumento possível da contestação, inciso 1 do 544. Outro argumento possível, este previsto no inciso 2, é ter havido a recusa, mas o credor entender que a sua recusa, por qualquer motivo, foi uma recusa justa. Eu não recusei de fato, mas recusei por esse motivo. E esse motivo, para mim, é um motivo justo. É um outro argumento possível do qual pode lançar mão o credor para contestar a consignação em pagamento. Um terceiro argumento possível por parte do credor é o depósito não ter sido efetuado no prazo ou no lugar do pagamento. Eles terem combinado um prazo determinado ou um lugar específico para o depósito ser feito e o devedor não ter feito conforme aquilo que foi ajustado entre ambas as partes. Essa possibilidade de fundamento ela está no inciso 3. Combinei que o sujeito iria me entregar o bem aqui da minha cidade, mas o sujeito resolveu entregar o bem lá na outra cidade, que fica longe, eu não tenho como ir até lá. Então, se for essa situação, o credor pode utilizar esse argumento dizendo, olha, o prazo ou o lugar do pagamento não foi obedecido conforme aquilo que foi contratado. Inciso 3 do artigo 544. E ainda também, talvez o que seja mais comum em termos de consignação em pagamento e de contestação à ação, seja o argumento do inciso 4 do 544, de o depósito não ter sido integral, ter sido apenas parcial, não satisfazer, portanto, o valor completo daquilo que o credor entende que era o seu crédito. Neste caso, então, se o credor utilizar como argumento, como eu disse, é o argumento mais comum. Quando o credor utilizar, então, como argumento que a sua recusa se deu porque o depósito feito pelo devedor não foi integral, aquilo que o devedor consignou, pretendeu consignar, não foi o valor integral, então, neste caso, o requerido, que está contestando a ação, ele tem que indicar qual o valor que ele considera correto. Isso está previsto no parágrafo único do 544. Então, o credor vai lá e consigna R$1.000. Esse é o valor que eu devo para ele. O credor vem e contesta e diz, olha, ele depositou 1.000, mas o valor do crédito não é esse, o valor é 1.500, falta 500. Então, ele tem que dizer na contestação qual o valor que ele, credor, considera correto quando ele entende que o valor que o devedor depositou foi um valor insuficiente. Essa necessidade de o credor indicar o valor correto está no parágrafo único do 544. Então, além de dizer que o depósito não foi suficiente, ele tem que dizer qual seria o valor correto na sua peça contestatória. Uma vez que o credor, então, diga qual é o valor que ele entende correto, o requerente, o autor da ação de consignação, terá 10 dias para completar o depósito e lá depositar os outros R$500, no exemplo que citamos aqui, exceto se o inadimplemento tiver contratualmente previsto como uma causa de rescisão do contrato. Então, essa hipótese dos 10 dias, exceto se 10 dias para a complementação do depósito, exceto se a insuficiência de pagamento gerar rescisão do contrato, ela está prevista no 545 caput também do CPC.
E uma observação a mais, que o requerido poderá desde logo também levantar a quantia depositada, seguindo o processo apenas em relação à parte controvertida, se houver. Isso está no parágrafo 1º do artigo 545. Então, digamos que o sujeito, o autor da ação, consigne os R$1.000 e o credor conteste dizendo, não era 1.000, esse valor depositado é insuficiente, era 1.500, falta 500. Este R$1.000, que se torna então parte incontroversa da discussão, porque o devedor admite que devia 1.000 e depositou os 1.000, e o credor diz que o crédito era 1.500, mas que o 1.000 é parte desse crédito. Então, esse 1.000 não tem controvérsia alguma. Vai ficar controversa apenas a diferença, os R$500 do nosso exemplo. Então, neste caso, a parte incontroversa, né, esse valor sobre o qual não paira controvérsia alguma, o credor poderá retirar desde logo, levantar essa quantia depositada desde logo, e o processo vai prosseguir apenas em relação àquela parte que é a parte controvertida. Então, aqueles R$1.000 do exemplo, ele levanta desde logo, ele retira desde logo, e o processo prossegue, então, apenas em relação aos R$500 que o consignante entende que não deve e que o credor entende que é devido, certo? Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 545. Indo adiante, meus amigos, falo um pouco agora sobre alguns aspectos relacionados à sentença relativa à ação de consignação e pagamento. Vamos lá. A sentença que julga insuficiente o depósito, e aí nós temos a regra do parágrafo 2º do artigo 545. Então vamos imaginar que tramitou a ação e sobrevém a sentença, e na sentença o juiz considera insuficiente o depósito. Realmente os R$1.000 eram pouco, faltou realmente os 500 que o credor dizia que tinha direito. Então, quando o juiz julga improcedente o depósito, ele deve fixar, sempre que possível, o valor devido. No nosso exemplo, dizer, faltou 500, então tem que pagar mais 500. Esse valor, quando fixado pelo juiz, valerá, então, a sentença respectiva que fixou o valor como título executivo. Se o juiz não tiver tido condição de apurar um valor líquido, tem que se proceder à liquidação, por óbvio, né? E o credor pode utilizar essa sentença e promover diretamente o cumprimento da sentença nos mesmos autos da consignação. Então, o juiz disse, olha, os R$1.000 eles eram insuficientes, era de fato 1.500, como o credor alegou, já pagou 1.000, falta os 500, então esses 500, para o cumprimento da sentença relativa a esses R$500, pode o cumprimento dele ser promovido nos mesmos autos da consignação em pagamento pelo devedor. Quando a sentença julga correta, essa primeira que eu falei, quando a sentença julga insuficiente o valor depositado. Parágrafo 2º do 545. O juiz fixa o valor da diferença. Essa decisão que fixa o valor da diferença vale como título executivo. Se não for um valor líquido, tem que ser liquidado. E para promover o cumprimento da sentença, o credor pode se valer dos mesmos autos da consignação. Agora, se o juiz, na consignação, julga correto o valor do depósito, vale o que diz o 546 do CPC. Ele vai extinguir o processo e vai condenar o requerido, o réu, em custas e em honorários advocatícios. Então, quando o valor, quando tinha a razão, era o autor da ação de consignação em pagamento, que era aquele realmente o valor que era devido, ou o bem que tinha que ser depositado, enfim, ou entregue, o juiz, então, entendendo que era correto, que tinha razão
o autor da consignação, ele vai extinguir o processo e vai condenar o réu em custas processuais e em honorários advocatícios, regra do artigo 546 do Código de Processo Civil 15. Falei um pouco antes, falo mais detalhadamente agora. Se houver dúvidas sobre o titular do crédito, né, o devedor sabe que tem que pagar R$1.000, mas ele não sabe se tem que pagar para o indivíduo A ou o indivíduo B. Então ele pode consignar o pagamento, a gente já viu isso, e vai requerer a citação, e o juiz vai determinar a citação, com base no 547, de todos os possíveis titulares deste crédito. Então vai ter que citar o sujeito A e o sujeito B, e como consequência dessa citação, nós temos a incidência da regra do artigo 548. Né? Aí vamos ver como é que se comporta as três possibilidades. Todos os possíveis titulares foram citados, o devedor entrou com a consignação. Ó, eu devo R$1.000, doutor juiz, devo R$1.000. Só não estou conseguindo entender aqui quem é o credor, porque eles fizeram lá uma confusão e eu não sei para quem que eu tenho que pagar esses R$1.000. Se é para o A, se é para o B, se é para o C. Então eu estou entrando com a consignação em relação aos três, estou pedindo a citação dos três, para que eles venham a juízo e tentem definir quem é o credor. Eu estou cumprindo a minha parte. Bom, vamos ver quais são as possibilidades, então, do 548. Se não comparecer daqueles que foram citados, se não comparecer pretendente algum, ninguém comparece. Nem o A, nem o B, nem o C. Nenhum dos três comparece aos autos para dizer que é credor. O depósito, então, será convertido naquilo que nós tecnicamente chamamos de arrecadação de coisas vagas. Essa solução ela está dada pelo inciso 1 do 548. Então, se ninguém comparecer dizendo que é o credor, o depósito será convertido em arrecadação de coisas vagas, que é um procedimento que originalmente é um procedimento de jurisdição voluntária, que aparece lá no artigo 746 do Código de Processo Civil. Tá? Quem tiver, então, curiosidade do que seja, de forma mais detalhada, a arrecadação de coisas vagas, dê um pulinho no 746 do CPC, que vai estar bem detalhado lá do que se trata. Mas, em linhas gerais, é arrecadar aquele bem, um bem que, em princípio, não tem propriedade sobre ele. Isso para a hipótese, como eu disse, de não comparecer nenhum dos supostos credores citados. Comparecendo, inciso 2 agora, a arrecadação de coisas vagas está no inciso 1. Comparecendo somente um pretendente, o juiz então vai decidir de plano, isso está no inciso 2, decide de imediato, em princípio, né, reconhecendo em favor desse que compareceu o direito, salvo manifestamente equivocada a sua propriedade. Mas, em princípio, se o devedor indica que ele pode ser um deles e só ele comparece reclamando a propriedade, então, em princípio, o juiz vai decidir de plano e decidir em favor desse que compareceu. Não está, obviamente, obrigado o juiz a deferir-lhe a propriedade, é uma tendência que isso aconteça. E comparecendo mais de um pretendente, o juiz vai declarar extinta a obrigação. Então, daquele A, B e C, que possivelmente eram credores, comparece 2 ou comparecem os 3, o juiz declara extinta a obrigação do devedor e vai prosseguir o processo entre os pretendentes, seguindo o rito comum, para decidir-se daí, através do rito comum, quem é o proprietário, quem é o credor realmente daquela obrigação. O devedor estará desonerado com o comparecimento dos pretendentes, claro, se nenhum deles opor uma contestação na forma antes mencionada, né, alegando uma das possibilidades lá que nós vimos do artigo 544. Certo, meus amigos?
Falo ainda sobre uma questão também que aparece mais adiante, especificamente. Só um pouquinho aqui que dá uma parada. Que aparece especificamente no artigo 549. Antes disso, só para completar aqui, tem outras coisas ainda, deu uma puladinha aqui no meu roteiro, mas vamos lá. Temos ainda uma forma específica de consignação em pagamento prevista na Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, especificamente no seu artigo 67. Ali nós temos uma forma de consignação em pagamento específica para aluguéis, né, para aluguéis de imóveis. Então, quais são as especificidades que eu anotei aqui relativas à Lei do Inquilinato? Primeiro, o depósito do valor do aluguel, uma vez deferida a consignação, ele tem que se dar em 24 horas. Está no inciso 2 do artigo 67. O normal seria em 5 dias, mas se for de aluguel, o depósito tem que ocorrer em 24 horas. Se for aluguel, os depósitos sucessivos, então, até a sentença, sempre na data do vencimento, regra do inciso 3 do artigo 67. Então, enquanto estiver correndo a ação de consignação em pagamento, os aluguéis sucessivos até a sentença serão depositados sempre na data do vencimento, na mesma ação. Em caso de insuficiência de depósito, o depósito foi considerado insuficiente, a complementação pelo inquilino ela deve se dar em 5 dias, com um acréscimo de 10% sobre o valor da diferença. Então, o aluguel era de R$1.000. O inquilino depositou... Desculpa, o aluguel era de R$1.500. O inquilino depositou 1.000, faltou 500. Então, essa diferença ela tem que ser depositada em 5 dias, com um acréscimo de 10% sobre o seu valor. A diferença era de 500, então, nos 5 dias tem que ser depositado 500 mais 10% de 500, ou seja, 550. Esta regra está no inciso 7 do artigo 67 da Lei 8.245. Um outro aspecto importante, se não houver contestação, os honorários advocatícios serão de 20% sobre o valor dos depósitos, em caso, então, de sucumbência do requerido. Ele não contesta, vai sucumbir na ação e terá, então, que arcar com honorários de 20%, honorários de advogado, de 20% sobre o valor dos depósitos, regra do inciso 4 do artigo 67 da Lei do Inquilinato. E ainda uma outra questão, também deve ser ressaltada, que o requerido ele tem possibilidade de reconvenção, o locador ele tem possibilidade de reconvenção, e nessa reconvenção ele pode pedir a rescisão do contrato de locação e, eventualmente, diferença de valores, isso com base no inciso 8 do artigo 67. Quais são os argumentos para uma eventual reconvenção? A rescisão do contrato, reconvir para obter a rescisão do contrato de locação e ainda obter, se houver, diferenças de valores relacionados ao aluguel. Por fim, meus amigos, eu trato ainda... há uma questão ainda importante, uma observação importante com relação à Lei do Inquilinato, que, embora não haja ali previsão de consignação em pagamento extrajudicial, mesmo que não haja essa previsão específica, tem-se admitido a consignação extrajudicial, mesmo para fins de aluguel, neste caso se aplicando de maneira subsidiária o Código de Processo Civil. Esse tem sido o entendimento doutrinário e mesmo jurisprudencial. Agora, para completar a matéria relativa à consignação em pagamento,
o artigo 549 do CPC, ele fala que o procedimento da consignação em pagamento ele pode ser aplicado subsidiariamente, naquilo que couber, ao resgate do aforamento. Tá? O que vem a ser, então, resgate do aforamento? Resgate do aforamento é uma ação que é proposta com o objetivo de se extinguir um contrato de enfiteuse. Enfiteuse era uma espécie de contrato que tinha previsão no Código Civil de 1916 e que não foi repetido, não foi mantido no Código Civil de 2002. Mas, eventualmente, pode ainda existir, vigente, um contrato enfitêutico anterior ao novo Código Civil, ao Código Civil de 2002. Então, é para estes casos que vai se aplicar, naquilo que couber, subsidiariamente, a utilização de instrumentos aqui previstos para a consignação em pagamento. O procedimento de consignação, então, ele se aplica de forma subsidiária ao resgate do aforamento, esta ação que se propõe com o objetivo de extinguir o contrato de enfiteuse, embora sempre registrando que essa ação de resgate de aforamento, ela esteja a caminho do desuso, né? Porque ela vai extinguir contratos de enfiteuse ainda vigentes, que foram celebrados lá nos termos do artigo 693 do Código Civil, ainda vigentes conforme o artigo 693 do Código Civil de 2002, mas cuja tendência é, com o tempo, realmente não existirem mais, pelo transcurso exatamente do prazo de duração desses contratos e da sua futura extinção. Certo, meus amigos? Mas se tiver algum contrato de enfiteuse ainda vigente e houver a necessidade do resgate do aforamento, então aplica-se em caráter subsidiário, como eu disse, o rito, as especificidades no que cabem da ação de consignação em pagamento. É isso, então, sobre a consignação em pagamento que tínhamos a relatar de mais importante. Me despeço aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.